Olá a todos. Nessa aula nós vamos tratar sobre o assunto antibiograma, que é o teste de sensibilidade aos antimicrobianos, ou TSA, que é a sigla que normalmente a gente utiliza. Nós vamos ver que o antibiograma, após o meu diagnóstico, então vamos lembrar que nós já falamos sobre o tripé do diagnóstico microbiológico, da morfologia, da cultura, da bioquímica, e agora eu já tenho o meu micro-organismo definido, ou seja, a espécie do micro-organismo que está presente na minha amostra biológica e que está causando o processo infeccioso do qual foi solicitado a análise do biomédico. E eu emito esse laudo final dizendo qual é o micro-organismo e emito também a teste de sensibilidade. Lógico, quando isso for solicitado, mas nos meios de cultura, eles são quase sempre solicitados. Então, eu vou solicitar, o médico, na verdade, solicita, o solicitante vai solicitar, solicito cultura mais TSA. Então, a cultura é o que ele está pedindo, mas eu vou fazer todas as minhas análises. A análise microscópica, que é para determinar a morfologia do micro-organismo que está na amostra. Eu vou fazer a cultura para determinar as características culturais. Eu vou fazer a análise bioquímica para, quando eu juncionar esses três fatores, eu determinar qual é o micro-organismo. E como foi solicitado junto o teste de sensibilidade, eu vou agora testar esse micro-organismo que eu acabei de identificar, se ele é sensível ou se ele é resistente e a quais grupos de antimicrobiano ele é sensível ou resistente. Então, o teste de sensibilidade, ele objetiva verificar a sensibilidade ou resistência dos micro-organismos frente a diversos antimicrobianos. Eu não vou testar um único antimicrobiano. Eu vou testar se esse meu micro-organismo, que agora está isolado, que está identificado, se ele é sensível ou resistente a um grupo de antimicrobianos. A Anvisa, ela preconiza que, mesmo que não seja solicitado pelo médico, o TSA, quando eu fizer a identificação de determinado grupo de micro-organismo, necessariamente eu tenho que fazer o teste de sensibilidade, porque esses micro-organismos, eles criam resistência com grande facilidade e eles são micro-organismos de grande importância de circulação nas principais infecções que nós encontramos no nosso dia a dia. Então, há alguns micro-organismos como a Pseudomonas, Acinetobacter, Staphylococcus, Enterococcus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridas e beta-hemolítico, Haemophilus influenza, complexo Cepacia, Strefomonas, Neisseria gonorreae, Neisseria meningitidis. Quando eu identifico esses micro-organismos, a Anvisa preconiza que eu também faça também o teste de sensibilidade, visto que esses micro-organismos são potenciais micro-organismos multiresistentes e eu preciso testá-los antes de implementar um tratamento. Esse é o objetivo de fazer o teste de sensibilidade. É capacitar, é dar informações para que o outro profissional, um profissional médico, possa escolher o melhor antimicrobiano a ser utilizado no tratamento daquele agente infeccioso. O objetivo, então, do teste de sensibilidade é nortear a escolha dos antimicrobianos adequado para o sucesso terapêutico. Então, é por isso que eu faço o teste de um grupo de antimicrobianos. Então, eu testo 5, eu testo 10 antimicrobianos e dentro desse grupo que eu testei, eu vou verificar qual dos antimicrobianos se adequa naquela situação que eu estou vivenciando para tratar aquele processo infeccioso. Quando ele é solicitado? Quase sempre. Então, toda vez que eu solicito uma cultura, principalmente culturas de amostras biológicas de sítios importantes, como trato respiratório, corrente sanguínea, paralelamente vai ser solicitado. Então, vem a solicitação, solicito cultura mais TSA. E eu já falei para vocês, não é porque foi solicitado cultura que eu vou fazer só a cultura, não. Eu vou fazer toda a minha análise microscópica, que é a morfológica, a minha análise cultural e a minha análise bioquímica, que quando eu juncionar essas três informações, eu tenho como definir qual é o meu micro-organismo. E aí, ele isolado, identificado, eu vou fazer o teste de sensibilidade. Nós temos diversos tipos de teste de sensibilidade, desde os manuais até os automatizados, que a gente vê muito na prática dos laboratórios comerciais, a automatização, onde eu processo o maior número de amostras
com qualidade, lógico, para dar o resultado quanto antes para o meu cliente. Então, os tipos de teste de sensibilidade, eu tenho os qualitativos, que a gente chama de disco de fusão em AGA, e eu tenho os quantitativos, onde eu vou definir a concentração inibitória mínima, ou seja, a quantidade mínima de antimicrobiano necessário para matar aquele micro-organismo in vitro. Não esqueça que nós estamos fazendo isso em placa de cultura. Então, esse eu posso fazer em tubo, placa, ou eu posso fazer em um kit que a gente compra, que é o E-Teste, que é capaz de dizer a quantidade mínima de antimicrobiano necessário para matar o micro-organismo in vitro, ou seja, na minha placa. O disco de fusão em agar nós já vimos, nós já sabemos como é que ele funciona. Então aqui eu tenho o semeio do meu micro-organismo isolado e identificado. E aí eu vou colocar. Então aqui nessa placa eu tenho 3, 5, 7, eu tenho 10 antimicrobianos. Cada pastilha dessa é um antimicrobiano sendo testado. E no disco de fusão em agar eu vou incubar, né? Então vou semear meu micro-organismo, vou colocar os discos de antimicrobianos e após o período lá de 12, 18, 24 horas que nós vimos que é o tempo que a cultura fica para ter um crescimento satisfatório do micro-organismo, eu vou medir os halos que vão ser formados, o halo de inibição do crescimento do micro-organismo. E aí o fabricante vai me dizer que tamanho de halo significa que o micro-organismo é resistente e é sensível. Tá? Então aqui nós vemos que eu tenho halos maiores, eu tenho halos menores. Isso eu vou fazer na metodologia chamada disco de fusão em agar. Quando eu faço para determinar que é o quantitativo, então veja, aqui eu não sei a quantidade de antimicrobianos mínima necessário para matar o micro-organismo. Tá? Eu vou levar em consideração o tamanho do halo para dizer se é sensível ou resistente. Nos métodos quantitativos, que eu posso fazer em tubo ou placa, eu consigo determinar. Porque, por exemplo, em tubos eu posso fazer uma diluição seriada desse antimicrobiano e aí eu conheço em cada tubo desse a quantidade específica de antimicrobiano que tem. E aí eu avalio o seu crescimento. Né? Então, eu avalio se numa concentração elevada o micro-organismo não vai crescer. Então eu vejo qual é a concentração mínima necessária para inibir o crescimento desse micro-organismo. Eu posso fazer em tubos e ver a turbidez, né? Então eu vejo o crescimento em meio líquido através da turbidez. Então se está muito túrbido, significa que tem muito micro-organismo. Se está menos túrbido, tem menos micro-organismo. E aí naquele tubo que eu medi a turbidez, eu conheço a concentração do antimicrobianos e eu posso determinar se inibiu ou não o crescimento. E aí eu tenho uma coisa quantitativa, eu sei a quantidade mínima necessária para inibir. Eu posso fazer em placa, então eu faço essa diluição, depois eu semeio esses micro-organismos em pontos específicos da placa e vejo onde ele cresceu. Então aqui, nessa primeira placa, onde eu não tenho antimicrobianos, a gente vê que todos, então seria um controle, por exemplo, todos os tubos, né? Então eu tirei uma alíquota, coloquei nesse ponto, tirei outra alíquota do segundo tubo, botei aqui. Aí vê que todo mundo cresce. E aí eu vou aumentando a concentração de antimicrobiano, ó. Vou aumentando a concentração, chega um ponto aqui em 8 microgramas por ml, que você vê que o micro-organismo não cresce. Né? O micro-organismo não cresce porque eu tenho uma alta concentração de antimicrobiano. Então 8 miligramas seria a capacidade de inibir o crescimento de todos os micro-organismos. E aí eu vou dizendo 4 miligramas, você já vê que alguns ainda começam a crescer. Então aquela concentração não foi suficiente para inibir todo mundo. E aí eu vou avaliando de forma retrospectiva e aí eu vejo qual é a concentração mínima, né, que dá para inibir o crescimento desse micro-organismo. E aí eu posso, de forma quantitativa, dizer, olha, é 4 miligramas, olha, é tantos miligramas necessário para inibir o crescimento desse micro-organismo. Isso é importante porque me ajuda também na dosagem desse antimicrobiano. Além de eu definir quem mata o micro-organismo, quem inibe o seu crescimento, eu defino também a quantidade necessária para essa inibição. Nós não podemos falar de mecanismos de resistência sem falar um pouco de genética bacteriana. Nós vamos falar de forma superficial aqui, é um assunto bem mais complexo do que isso, mas nós ainda estamos na microbiologia básica e a gente precisa entender que a resistência dos antimicrobianos, ela vem
da genética bacteriana. Então, as bactérias, elas possuem uma estrutura e composição de seu genoma, que é bem característico desse grupo de micro-organismos. O primeiro é que ele tem um único cromossomo, né? Então, cromossomo circular único. As bactérias não têm núcleo, as bactérias têm um único cromossomo circular disperso no seu citoplasma. Esse cromossomo ele é de dupla fita altamente enovelada, dispersa no citoplasma, e a função é armazenamento de informação genética. Tá? Então, toda a informação para construir uma bactéria, toda a informação para manter o seu metabolismo funcionante e, consequentemente, a sua organização, está contida onde? No seu único cromossomo presente aqui no seu citoplasma. Alguns micro-organismos, eles têm o que a gente chama de DNA extracromossômico ou dos plasmídeos, que a gente vê aqui em rosa. Então, é uma informação genética a mais. Então, quem tem plasmídio são micro-organismos que estão, vamos dizer assim, mais capacitados ou que têm informações a mais para se defender quando forem desafiados no meio ambiente onde vivem, na competição com outros micro-organismos, ou mesmo quando forem desafiados pelo uso de um antimicrobiano. Os plasmídeos, então, são DNA circular extracromossômico, como nós podemos ver aqui. Então, ele não está no cromossomo, ele é extracromossômico. O tamanho e número desses plasmídeos, eles são variáveis. Então, eu posso ter bactérias com um plasmídio, 2, 3, 5, e sim, é variável dentro dos micro-organismos que possuem esses plasmídeos. Representa de 1 a 5% do genoma total. O genoma total é a quantidade total de material genético desse micro-organismo. Eles possuem replicação autônoma, ou seja, não precisa que a bactéria se divida para o plasmídio se multiplicar. Não, ele tem replicação autônoma. Então, essa bactéria estaria aqui com seu único cromossomo, não se replicou, mas os plasmídeos, eles podem se replicar. Então, eu tinha 1, daqui a pouco eu tenho 3. Tá? Então, é por isso que eu digo que a replicação é autônoma. Armazena informação genética adicional, ou seja, é a cereja do bolo, é algo a mais que esses micro-organismos que possuem plasmídio têm. Está envolvido com codificação de resistência aos antimicrobianos, que é o assunto que a gente está falando. Então, aqui dentro desse plasmídio, pode ter um gene responsável pela síntese de uma enzima que está responsável pela resistência aos antimicrobianos, por exemplo. Alguns plasmídios estão envolvidos com síntese de toxina, e se tem síntese de toxina e se essa toxina está envolvida com a sobrevivência do micro-organismo, está envolvido com manipulação do hospedeiro onde ele vive, eu posso considerar que isso aí é um plasmídio de sobrevivência, né? Quando eu sintetizo, então eu posso dizer que esse plasmídio está relacionado com a patogênese do micro-organismo. Então eu tenho 3 principais tipos de plasmídio: o de virulência, que está envolvido com patogênese; o sexual, que é aquele que pode ser transportado de uma bactéria para outra, né? Dando informação, cedendo informação, passando informação para um outro micro-organismo; e os de resistência, que é aqueles que estão envolvidos com a presença de um gene responsável pela resistência aos antimicrobianos. E aí nós precisamos entender dentro da resistência bacteriana, já que nós sabemos agora que normalmente esses genes responsáveis pela síntese de informações genéticas estão no plasmídio, né? Informação de combater antimicrobianos. Nós precisamos entender, que é o nosso assunto, então nós precisamos entender que as bactérias, elas têm o que a gente chama de resistência natural. Então, se nós pegarmos aqui essa imagem, nós podemos ver que os micro-organismos, em 3 ambientes diferentes, eles apresentam características de resistência diferentes. Não esqueçam que a resistência de um micro-organismo que possuir um plasmídio de resistência está relacionado com a sobrevivência do micro-organismo, seja no meio ambiente ou seja no ambiente hospedeiro humano, onde ele está causando o processo infeccioso. Então, eu tenho micro-organismo vivendo no seu ambiente natural, que é esse alvo, essa parte externa do alvo aqui, onde eu tenho uma baixa seleção de genes de resistência, ou seja, no meu meio ambiente, no meu meio natural, eu não estou sendo desafiado grandemente. Então, aquele meu gene do plasmídio talvez não esteja sendo expresso porque eu não estou sendo desafiado. Entendam um plasmídio, entendam possuir um gene de resistência como uma arma que você só vai utilizar quando você for desafiado grandemente.
Então, no ambiente natural, eu não sou grandemente desafiado, então a minha expressão desses genes é baixa. Um ambiente não clínico, onde eu tenho uma pressão seletiva média, então vamos imaginar um micro-organismo que vive em um determinado ambiente, algum sítio do nosso corpo, mas que em determinado momento ele está sendo desafiado pelo uso esporádico de antimicrobiano, sem receita médica, ou não usado pelo período adequado. Eu tenho uma pressão neste ambiente não clínico bem maior do que aquele do ambiente natural. E aí o que é que eu vou ter? Uma pressão maior, uma expressão também maior dos meus genes de resistência. E bem no centro do alvo, essa região vermelha, é o ambiente clínico, onde a pressão seletiva é altíssima, onde a todo momento eu estou sofrendo uma pressão ambiental. Então, por exemplo, um micro-organismo que já vive no ambiente hospitalar, por exemplo, Klebsiella pneumoniae, ela vive, causou uma infecção, o paciente saiu de alta por óbito ou por alta clínica mesmo, só que o micro-organismo permanece lá, nos fomites do ambiente. Entrou um segundo paciente e esse micro-organismo agora causa uma infecção nesse paciente. Antibiótico sendo utilizado novamente, é a pressão. Agora expanda isso para 10, 15 anos, esse micro-organismo sendo pressionado continuamente. É uma alta pressão seletiva pelo uso de antimicrobiano contínuo. E aí, lógico, a pressão maior, ele vai expressar também mais continuamente esses fatores de resistência. É por isso que no nosso ambiente clínico, de onde vem a maior parte das nossas amostras biológicas para serem analisados, nós temos grandes chances de encontrar micro-organismos multiresistentes, causando infecções em diversos sítios infecciosos. Outra coisa importante de nós entendermos é que a resistência, então não é só possuir o gene lá no plasmídio, é ver como é que isso é expressado. E essa expressão nós já acabamos de ver que ela acontece por pressão externa. Quanto maior a pressão, maior a defesa, maior a expressão desses genes de resistência. E aí nós vamos ver as formas de resistir a isso. Então a resistência que a gente chama de resistência adquirida, a gente tem que entender antes de qualquer coisa que os antibióticos representados aqui por essas esferas azuis, elas só têm ação se elas estiverem no citoplasma da bactéria, se elas entrarem na bactéria. E aí nós voltamos novamente para reforçar a importância de conhecer essas estruturas. A membrana, a parede, a cápsula bacteriana, nós vimos que não é qualquer coisa que entra por essas estruturas, né? Elas não são permeáveis, elas fazem a entrada seletiva de determinadas substâncias. E os antibióticos não é diferente. Eles só vão entrar se tiverem poros, né? Proteínas superficiais formando poros que estão inseridos na membrana, na parede, que permitam a entrada desse antimicrobiano, como a gente vê aqui. Então esse antimicrobiano ele vai entrar por esse poro e agora ele vai estar aqui no citoplasma da célula bacteriana. No citoplasma, ele vai impedir a síntese de alguma estrutura importante para a sobrevivência dessa bactéria, como a síntese da parede, como a síntese proteica, como a duplicação, replicação do material genético. Tá? Então, cada antimicrobiano vai agir numa dessas vias. O que a gente tem que entender aqui é que o antimicrobiano ele precisa estar no interior da bactéria que ele entra por esses poros. E aí, como é que eu vou resistir, então, a esse antimicrobiano? Eu tenho várias formas. Uma das formas é formar novas porinas. Então veja, o antimicrobiano entraria normalmente por essa porina aqui, porque é por ela que ela entraria normalmente. Só que isso é um desafio para a bactéria. E se ela tiver o plasmídio que tenha a capacidade de fazer a mudança desses poros na superfície, ela vai mudar. E aí a gente diz que ela forma novas porinas e impede a entrada do antimicrobiano. E nós já vimos que antimicrobiano fora da célula vai ter alguma ação? Nenhuma ação. Então é uma forma de resistir, é como se ela fechasse as portas de entrada desse antimicrobiano e agora ele vai ficar fora da célula e fora da célula ele não tem ação para impedir a síntese de nenhuma estrutura importante para a bactéria. A segunda forma é o efluxo de antimicrobianos. Então vejam que aqui os poros permanecem, o antimicrobiano continua entrando, mas entra 3 moléculas e a bomba de efluxo joga para fora as 3 moléculas. Tá? Então entrou, ela joga para fora, entrou, ela joga para fora. Por isso a gente chama de efluxo de antimicrobianos. Quem é que faz essa bomba, né? Lembram da bomba de sódio e potássio? Aqui é uma bomba
similar, mas que tem a função de jogar antimicrobiano. Não tem aqui função de jogar potássio nem sódio, tem função de jogar a molécula de antimicrobiano para fora. Quem é que vai construir essa bomba de fluxo de antimicrobianos? A informação genética que está lá no plasmídio que nós vimos, tá? Então vejo que eu tenho vários genes contendo informações para codificar resistências diferentes. Uma é impedir a entrada e agora essa segunda é evitando com que o antimicrobiano permaneça dentro da célula porque ele joga para fora através das bombas de fluxo. A terceira é a neutralização enzimática. Então, a enzima vai estar presente, informação para construir essa enzima vai estar presente onde? Lá no plasmídio, num gene contido no plasmídio que nós falamos. Então, a neutralização enzimática, ela impede que os antimicrobianos liguem ao sítio de ação, né? E eu tenho várias enzimas que quebram beta-lactâmicos, aminoglicosídeos, clorafenicol. Então, são grupos de antimicrobiano que essas enzimas produzidas pelo micro-organismo, pela informação contida lá no material genético plasmídio, vai produzir. Então, ela sintetiza essas enzimas que são lançadas, ó. Então, vamos pensar aqui. Por esse poro, entraria o antimicrobiano? Sim. Mas quem é que vai fazer o impedimento dele? As enzimas. Então, vejam só. Essa molécula de antimicrobiano entraria normalmente. Mas quando eu lanço toxinas, quando eu lanço essas enzimas para fora, ela se liga na molécula. E quando ela se liga na molécula, agora ela não é mais capaz de entrar por este poro aqui que ela entrava anteriormente, tá? Mesmo que ele entre, não esqueça que eu vou ter enzimas também aqui dentro da célula bacteriana. Então ela vai neutralizar tanto fora quanto dentro da célula. Então o meu antimicrobiano perde a funcionalidade, porque para ele ter ação sobre o impedimento de uma estrutura como a parede bacteriana, ele tem que se ligar em um ponto desta via de síntese da parede para impedir a sua completude, né? A sua finalização de construção da parede celular. Então a gente diz que a gente neutraliza, essas enzimas se ligam no antimicrobiano e neutralizam, ou seja, eles perdem a função principal deles, que era impedir a síntese de alguma estrutura importante. E alguns micro-organismos produzem enzimas. Enzimas nós já sabemos que agem sobre um determinado substrato e que não só se ligam, mas quebram, destroem, degradam esse antimicrobiano, como a gente vê aqui. Então a degradação enzimática, ela destrói o antibiótico, impedindo novamente a sua ação. Então ele vai produzir essa enzima vai se ligar no antibiótico e vai quebrar. Quando eu quebro uma molécula, eu transformo em coisas diferentes. E o antimicrobiano, ele precisa estar com a molécula íntegra para cumprir a sua função. Então essas são as características principais de resistir. Quando eu falo de resistência bacteriana, eu tenho que entender que é uma informação genética contida no plasmídio, que vai ser expresso quando eu for desafiado, e cada gene desse vai construir uma forma diferente de se defender. Então eu posso bloquear, trocar os poros e impedir que o antimicrobiano entre, né? Eu posso fazer a minha bomba de fluxo, eu posso sintetizar uma enzima que vai bloquear a ação do antimicrobiano, eu posso criar uma enzima que degrade esse antimicrobiano. Então vejo que essa informação vem do material genético e é a forma de resistir à ação desses antimicrobianos. Nós temos diversos antimicrobianos, né, mas ainda é muito pouco esses antimicrobianos frente à grande quantidade de micro-organismos que estão criando resistência. Então, em 2011, a Anvisa tinha ali existiam cerca de 100 grupos, né, de antibióticos no mercado, né? E aí tem dentro desses grupos os beta-lactâmicos, e aí tem a penicilina, amoxicilina, pepiracilina, são antimicrobianos que nós utilizamos no dia a dia da prática clínica, e é esses que nós vamos testar lá no meu teste de sensibilidade que eu vou fazer lá na minha placa. Esses antimicrobianos, eles vão ganhando gerações, então quando eu ouvi falar de um antimicrobiano de primeira, segunda, terceira ou quarta geração, significa que as gerações foram as moléculas que foram modificadas. Então, os beta-lactâmicos, como a penicilina, por exemplo, ela tem uma característica molecular. E aí, quando ela perde a sua funcionalidade, quando o micro-organismo cria uma resistência contra essa molécula, a única forma de eu manter essa molécula funcionante, cumprindo a sua função, é modificando ela. Então, a penicilina
vai sendo adicionado radicais a essa molécula, e aí ela se transforma em outra coisa. Não esqueça que quando eu quebro uma molécula, ela se transforma em coisas diferentes. Quando eu acrescento moléculas a essa molécula precursora, eu estou também modificando. Então a penicilina, quando foi adicionado aqui esse radical, ela se transformou em penicilina G, e aí a primeira geração de mudança. A segunda geração de mudança, eu acrescentei uma molécula diferente, eu tenho amoxicilina, e assim eu vou acrescentando moléculas diferentes e eles vão se transformando em coisas diferentes. Então a piperacilina já é um antibiótico de quarta geração, porque ela já sofreu 4 modificações na sua estrutura beta-lactâmico. E assim serve para outros grupos de micro-organismos. Eu tenho o grupo das cefalosporinas, que tem uma molécula peculiar característica, e conforme ela vai sofrendo as modificações, ela vai se transformando em outras moléculas. Então a cefazolina é uma cefalosporina de primeira geração, a cefuroxima de segunda, a ceftazidima de terceira, e o cefepime, que é usado muito na prática clínica, principalmente em unidade de terapia intensiva, já é uma molécula beta-lactâmico do grupo das cefalosporinas de quarta geração. Nós temos os carbapenêmicos também, o hemipinem e o meropenem, que são beta-lactâmicos, que são do subgrupo carbapenêmicos, e esses aqui são os representantes, hemipinem e meropenem. O problema é que ou eu modifico a molécula para ela continuar viável, ou quando um micro-organismo cria resistência. Então, por exemplo, em 2009 e 2010, a Klebsiella pneumoniae, produtora de carbapenemase, que é a KPC, Klebsiella pneumoniae, produtora de carbapenemase, ela começou a produzir uma enzima que quebra os carbapenêmicos. Então, a carbapenemase é uma enzima que quebra carbapenêmico. Carbapenêmico é o grupo mais potente de antimicrobianos que nós temos atualmente. E aí, se quebra a minha arma mais potente, eu vou ter agora como destruir esse micro-organismo? Não tenho. E aí eu fico com meus braços atados, e aí eu tenho que criar mecanismos para tentar resolver isso. Então, em 2010, a RDC 44, ela começou a regular a venda de antimicrobianos, porque o uso descontrolado e sem prescrição médica desses antimicrobianos está diretamente relacionado com a produção de resistência desses micro-organismos. E aí, eu tenho que agora achar um grupo de antimicrobianos ou de moléculas que iniba essa síntese, por exemplo, ou a ação dessa carbapenemase. Então, eu tenho alguns inibidores de beta-lactamase, dessas enzimas produzidas por esse micro-organismo, como o ácido clavulânico, tazobactam. Então, nós vamos ver muitas vezes na prática clínica o uso de associação de antimicrobianos. Então, imipinem mais tazobactam. Por quê? Por que eu uso os dois? Porque o tazobactam vai inibir a enzima do micro-organismo que destruiria esse antimicrobiano. E quando eu associo dois, um inibe a enzima e o outro cumpre a sua função, que é, por exemplo, de inibição de síntese da parede ou de qualquer estrutura. Então vejo que eu já estou no desespero, eu já estou associando antimicrobianos para tentar resolver e destruir esse micro-organismo para que cesse o processo infeccioso. Nós temos outros grupos de antimicrobiano, como os aminoglicosídeos e com seus representantes, as fluoroquinolonas com seus representantes, os glicopeptídeos com seus representantes. Então, todos esses grupos e subgrupos, eles estão dentro daqueles 100 grupos de antimicrobianos que nós temos, que parece muito, mas é pouco, ante a grande quantidade dos micro-organismos criarem resistência. Então, nós vimos que o antimicrobiano ele precisa estar dentro da célula bacteriana, ele tem que entrar na célula bacteriana. Ao entrar na célula bacteriana, ele tem alvos de ação, né? Então, por exemplo, a biossíntese da parede celular. Então, a parede celular bacteriana ela é reconstituída continuamente. Os tijolos, como nós vimos lá, são os peptidoglicanos, eles são formados através de uma reação bioquímica para reconstruir essa parede. Quando eu uso antimicrobianos como a vancomicina, a penicilina e a cefalosporina, ela impede essa síntese da parede celular. E aí a parede fica enfraquecida e o micro-organismo pode morrer agora porque ele está perdendo essa proteção dessa estrutura importante que é a parede celular. Alguns antimicrobianos, como as tetraciclinas, ela age na biossíntese de proteínas.
E para uma célula bacteriana se manter viável, íntegra, ela precisa de uma grande quantidade de síntese proteica. Se essa síntese proteica é impedida, enfraquece o micro-organismo, podendo levar ele à morte. Antimicrobianos como ciprofloxacino, anovobiocino, elas estão relacionadas com a replicação do DNA e RNA. Então, elas impedem a replicação do material genético. E nós bem sabemos da genética básica que, para um micro-organismo, uma bactéria formar duas, ela precisa duplicar o seu material genético para formar uma segunda bactéria. Então, esses antimicrobianos impedem essa replicação do material genético e, consequentemente, a multiplicação do micro-organismo. Isso pode ser suficiente para deixar agora os fatores do sistema imunológico entrarem em ação para destruir esse micro-organismo. Outros antimicrobianos, como o sulfamectazol e a trimetroprima, eles estão envolvidos em síntese de folato, então eles impedem o metabolismo do folato, importantíssimo também para a manutenção da viabilidade celular bacteriana. Então, se vocês já perceberam aqui, o antimicrobiano ele não destrói a célula de fora para dentro, ele de dentro para fora, impedindo a síntese de alguma estrutura importante para a sobrevivência do micro-organismo. É esse o princípio que nós temos que entender. Então ele não chega com um martelo, com uma coisa de fora para dentro destruindo a bactéria. Não é assim que funciona. Os testes diagnósticos, como nós já vimos, o método de disco-difusão de Kirby e Bauer, que é um qualitativo, então onde eu vou semear o meu micro-organismo isolado e aí eu vou colocar os meus discos de antimicrobianos para poder testar. Depois eu vou medir esse halo aqui e vou determinar se é sensível ou resistente. Então, ó, eu semeio o meu micro-organismo, coloco os discos de antimicrobianos que eu quero testar, incubo por 24 horas, depois eu vou medir esse halo aqui, né? Tamanho desse halo em milímetros. E aí eu vou comparar. Então o fabricante me dá aqui, por exemplo, né, os discos de antimicrobiano que eu vou comprar, tem uma bula e o fabricante vai me dizer, olha, a gentamicina 12 milímetros significa resistente, 15 milímetros significa sensível. Então, se esse aqui for a gentamicina, vamos ver a gentamicina, tá? A gentamicina bem aqui, ó. Então, a gentamicina, eu vou medir esse halo. Se for um halo maior que 15 milímetros, significa que ele é o quê? Sensível. Se for menor do que isso, significa que ele é resistente ou uma resistência intermediária entre 13 e 14. Então, ele é um método qualitativo, ele não me diz a quantidade, ele só me diz se esse halo significa que é sensível ou resistência. É de fácil execução, porque eu só vou semear o micro-organismo de forma adequada, vou colocar o meu disco de antimicrobiano e depois vou fazer a leitura. Então, ele é de fácil execução e interpretação e de baixo custo. Isso é fácil de ser feito no meu dia a dia de trabalho. O princípio desse método significa que, então, por exemplo, aqui eu coloquei o meu disco, né? Aqui tem o meu antimicrobiano e ele, por isso que é disco difusão. O antimicrobiano vai se difundir, ó. Então, aqui eu tenho uma concentração de antimicrobianos, ele vai se difundir, ó, do centro para a periferia. Quanto mais próximo do halo, mais próximo do disco, mais concentrado é o antimicrobiano. Conforme vai chegando para a periferia, olha aí, a quantidade de antimicrobiano vai diminuindo. É por isso que o micro-organismo tenta crescer nessa direção, ó, em direção ao disco de antimicrobiano. Então aqui tem pouco antimicrobiano, o micro-organismo ainda consegue crescer, mas chega um ponto em que ele não consegue crescer mais, e aí forma aquele halo que a gente vê aqui, ó, em volta do disco de antimicrobianos, que aí eu vou medir, vou definir se é pelo tamanho, se é sensibilidade ou se é resistência. Eu tenho métodos quantitativos como o E-teste, por exemplo, que é uma fita impregnada com antimicrobianos. E nessa fita eu tenho conhecimento da concentração. Então veja que tem toda uma graduação, eu sei a quantidade em cada ponto dessa fita, eu sei a concentração de antimicrobianos. Eu vou colocar, semear meu micro-organismo, colocar na placa e ele vai formar uma elipse, tá vendo? Essa elipse que a gente está vendo. Então aqui nessa região tem uma alta concentração de antimicrobiano. Então a elipse é maior, tá vendo? O micro-organismo tenta crescer em direção à fita, mas como tem muito antimicrobiano aqui, ela não consegue crescer.
Então, a elipse vai formando maior. Só que vai diminuindo a concentração aqui no decorrer dessa fita. Chega um momento que a concentração é tão pequena que o micro-organismo consegue crescer bem próximo, inclusive encostar na fita. E aí, quando ele encosta, onde fecha essa elipse, aí eu determino a concentração inibitória mínima. Então, a leitura que eu faria aqui no real é, eu vou olhar aqui onde está fechando essa elipse, qual é a concentração que está lá na fita, e essa concentração é a quantidade mínima para inibir o crescimento do micro-organismo. Então, aqui a gente vê por essa fita do e-teste, qual seria aqui a concentração? Ó, seria, então, está fechando a elipse bem aqui, ó, 0,75. Não sei aqui se é micrograma ou miligrama, enfim, o fabricante vai te dizer lá. Então, vamos dizer que seja micrograma. Então, a concentração inibitória mínima, ou seja, a quantidade mínima de antimicrobiano para inibir o crescimento do micro-organismo é 0,75 miligramas. Então, é assim que eu faço a leitura. Você vê que esta região onde tem o halo, olha, tá vendo? Isso aqui nada cresceu o micro-organismo. O micro-organismo está nessa parte branca aqui, né? Então, ele tentou crescer. Mas aqui, esta concentração aqui periférica do antimicrobiano não permitiu ele crescer. Porque quanto mais ele vai se aproximando da fita, mais concentrado vai estar esse antimicrobiano. Esses são os testes manuais que nós fazemos. Mas nos meus laboratórios comerciais, eu tenho sistemas automatizados que vão fazer o teste de sensibilidade desses micro-organismos, né? Então, o que vai modificar? O meu trabalho manual, a minha feitura da cultura, a minha identificação do micro-organismo, tudo isso já vai estar feito. Então, aqui eu tenho meu micro-organismo isolado, identificado. Eu vou retirar, agora eu vou testar a sensibilidade de forma automatizada. Eu vou retirar uma alíquota, uma colônia daqui, vou diluir numa determinada substância, vou ver através da turbidez a quantidade de a concentração que tem, porque o método pede, eu quero 10/6 de turbidez. Então, eu tenho que ajustar. Depois de ajustar, eu vou colocar num rack, eu compro essas cartelas aqui que a gente já vai ver. Essas cartelas, o que é que tem aqui dentro? Dentro de cada poço desse vai ter os antimicrobianos em diversas concentrações que eu quero testar. Então, eu coloco o meu tubo com a minha suspensão bacteriana, encaixo a minha cartelinha que tem um tubinho aqui dentro do tubo e depois coloco dentro do equipamento. Então, aqui eu posso fazer várias análises ao mesmo tempo. 10, 15, enfim, quantas o equipamento suportar. Então, eu coloco lá dentro do equipamento. Aqui dentro do equipamento já é uma incubação, já tem temperatura adequada, já tem todas as condições ambientais para o micro-organismo se multiplicar, para que essa multiplicação ou não do micro-organismo seja relacionado ao antimicrobiano e não à condição ambiental de dentro do equipamento. Depois, há uma sucção desta substância para dentro da minha cartela, um laser corta aqui o tubinho e o tubo sai por um outro lado que não precisa ficar lá dentro. Então, o que fica incubado lá é a minha cartela com a minha suspensão bacteriana em contato com a concentração de antimicrobiano lá da cartela. Eu deixo lá incubando, faço toda a minha programação do equipamento, que no caso aqui é o Vitek, e conforme for saindo os resultados, ele vai me emitindo o laudo. Então, a amostra tal, número 50, o micro-organismo é sensível a esse antimicrobiano. Já sai um relatório. Então, os métodos automatizados, eles são muito mais rápidos do que os manuais. O que a gente vê lá naquela cartela do Vitek é essa aqui, ó. Essa é a cartela ampliada. Então, ela tem esses poços aqui. O que é que ela tem em cada poço desse? O antimicrobiano. Então, vamos dizer que aqui nesse primeiro poço, então vamos ver quantas fileiras de poço tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu poderia testar 8 antimicrobianos, né? Então, aqui vamos dizer que essa primeira fileira aqui é da vancomicina. Então, aqui eu tenho vancomicina em diversas concentrações, porque ele vai emitir um laudo. Olha, ele é resistente à vancomicina. E aí ele dá o resultado lá da concentração inibitória mínima, por exemplo, tá? Então, essa cartela aqui tem esses poços, olha aquele tubinho. Então, esse tubinho vai ficar dentro do meu tubo com a minha suspensão bacteriana. O líquido com a suspensão bacteriana vai ser sugado para cá e vai cair aqui dentro desses poços aqui de forma organizada, sem contaminação, tá? Dentro dos poços, o que vai acontecer? Ó, eu tenho lá meu substrato, meu meio de cultura para o meu micro-organismo crescer.
eu tenho a concentração de antimicrobiano, e aí, quando o líquido cai lá, há uma diluição, ó, de todo esse substrato liofilizado que estava aqui. Pronto, agora o meu micro-organismo vai estar num micropoço de cultura. E aí o laser vai passar aqui, que eu vou programar também, vai passar e vai avaliar o crescimento ou não do meu micro-organismo aqui. E aí ele consegue determinar a concentração inibitória daquele antimicrobiano para matar ou não aquele micro-organismo. Muito obrigado.